Fala aí, galera, como é que vocês estão? Professor Belo na área mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso ensino aqui de biologia para você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prova está chegando agora em janeiro. Hoje é uma aula pesadíssima, tá? Uma aula extensa, longa. Acelera esse vídeo aí, curta o vídeo, compartilha, deixa um comentário, divulga para a galera que está se estressando aí com esse edital da Banca FGV. Muita coisa para a gente ver, mas vamos embora. Eu estou aqui com o edital aberto, tá? Do auxiliar técnico de necropsia. Só quero mostrar para vocês que a gente já falou sobre citologia. Deixa eu baixar aqui para você ver direitinho, ó. Já falamos sobre citologia, ok? Que é o estudo da célula, como que ela se estrutura, ok? Ó, já falamos sobre os tipos de células que existem, célula procarionte, célula eucarionte. Falamos sobre a reprodução celular, que é a mitose e a meiose. Já falamos sobre alguns tecidos do corpo humano, né? O fundamental ali que a gente já viu que é o tecido epitelial, já tem vídeo disso. Hoje nós vamos falar sobre este aqui, ó. Tecido conjuntivo, beleza? Para você que tá pro técnico, aqui ó, edital de técnico. O que que nós temos? Nós temos exatamente isso daqui, ó. Vamos lá. Já vimos ali a parte geral, né, corpo humano, falamos sobre órgãos e sistemas, tem vídeo disso aqui no canal. Vimos também a questão da célula procarionte e a célula eucarionte, você pode também chamar de procariota e eucariota. Já vimos mitose e meiose, que é a reprodução celular, tá vendo como é que os editais batem? Já vimos ali tecidos e pele, no caso a gente viu o tecido epitelial, né? A classificação dos tecidos são 4, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, ok? Pele e anexos, né? Falamos de unha, ok? Falamos de glândulas, tá? Então a gente hoje vai falar ali sobre mais alguns tecidos. Quando ele aborda assim, ó, classificação dos tecidos, ele quer que eu comente dos 4. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então é por isso que nesta parte aqui nós já tratamos do epitelial, pele e anexos, e agora a gente vai falar do conjuntivo. Beleza? Tranquilão? Então vamos embora, que a aula é difícil. Peço perdão pela minha tosse, tá? Que ela persiste aqui, ela continua. E vamos para a aula de hoje, que é de tecido conjuntivo, aula pesada, ok? Aula extensa, aula longa, PDF enorme, mas vamos embora, galera, vamos querer. Já peguei aqui minha toalhinha aqui para secar minha calvície, minha testa, tá? Se escutar algum barulho aí de carro na rua, a gente usando furadeira que estão fazendo obra aqui no meu prédio, é assim mesmo, vamos embora, que a vida do concurseiro, ela é o caos, né? Ela só termina quando você toma posse. Vamos embora. Então, em relação ao tecido conjuntivo aqui, eu vou chegar o arquivo para o lado para que a gente consiga aqui, minha câmera, né, apareça no cantinho e a gente consiga fazer uma boa leitura aqui na outra ponta. Então, quando a gente fala do tecido conjuntivo, a gente sempre compara, com o epitelial. Lá no epitelial você viu comigo que as células estavam muito juntas umas das outras, com desmossomos, com interdigitações, com várias estruturas, hemidesmossomos, várias estruturas que permitiam com que a célula ficasse muito próxima uma da outra. Praticamente você não tinha lá no epitelial, né, substância aqui, ó, no meio das células, não tinha espaço direito entre uma membrana plasmática e outra. Tava tudo muito grudado no epitelial, né? Então a gente dizia que praticamente não tinha ali substância intercelular. Lembra disso? É o outro vídeo aí do epitelial. Agora não. Quando a gente avança para o conjuntivo, você vai perceber que as células agora elas estão bem mais afastadas umas das outras. Então agora eu tenho uma célula aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui. E nesse meio surge uma substância, né, que a gente vai dar esse espaço aí, a gente vai chamar de matriz extracelular. E você vai ver que tem uma substância específica que ocupa esse espaço aí, esse espaço entre as células. E espaço entre as células a gente chama de espaço intercelular. Beleza?
Então, aqui você tem espaço intercelular. Onde que eu tenho? No conjuntivo. Agora, no epitelial, você praticamente não tem esse espaço intercelular. Tranquilo? Então, esse aqui é o nosso arroz com feijão, é o nosso modelinho inicial. A gente vai ler muita coisa hoje junto aqui, tá? Eu preparei esse PDF especial para vocês aqui, porque é pesado. O tecido conjuntivo tem vários tecidos dentro dele. Você vai ver que o tecido adiposo é um conjuntivo. Você vai ver que o tecido sanguíneo, que é o hematopoético, é conjuntivo. Você vai ver que o teu osso é conjuntivo. Você vai perceber que a tua cartilagem é conjuntivo. Então, vamos ficar ligado nisso daí. Você tem o próprio tecido conjuntivo propriamente dito. É mais uma classificação. Então, a gente vai ter que ver esse rol de subconjuntos, né, dentro desse grande conjuntão que é o conjuntivo, para você entender a diferenciação de uma célula para outra. Tranquilo? Para a gente atacar no final as questões. Eu separei 12 questões para você. Então vamos embora. Vamos fazer uma parte da leitura juntos aqui, ó. Tecido conjuntivo também tem outro nome, tá, galera? Conectivo. Qual que costuma cair mais? Conjuntivo. Beleza? Mas se aparecer conectivo, não se assusta. Esse tecido compreende grandes grupos de tecidos. Aqui é o the cat jumping, aqui é o pulo do gato. Quando eu falo em grandes grupos de tecidos, eu estou falando do ósseo, eu estou falando do tecido conjuntivo propriamente dito. Depois ele vai se subdividir, você vai ver. Eu estou falando do tecido conjuntivo adiposo, aquele que as mulheres adoram, que é a gordura. Eu estou falando do tecido, por exemplo, conjuntivo cartilaginoso. É um outro grupo de tecido. Eu estou falando do hematopoético, que é o que vai formar o sangue. Nosso sangue mesmo, quando a gente se corta, faz exame de sangue e tal, o sangue é tecido conjuntivo, do tipo hematopoético. Então, quando ele fala que o tecido conjuntivo compreende grandes grupos de tecido, ele está se referindo a esse grupão aqui. Beleza? Show de bola. Né? Então, é um grande grupo de tecidos que terão a função de preencher espaços internos, né? E esse tecido também dará aí sustentação ao nosso corpo. Beleza? Onde que se dá, se uma questão da FGV perguntar para você lá, qual é a origem, né, do tecido conjuntivo? Isso aqui não é uma aula de embriologia. Mas se ele perguntar assim, tá bom, o tecido conjuntivo, ele surge como? Quando você era lá um embrião, começou a se transformar, ficou na figura de um feto. Qual é a origem? Quem que dá origem a esse tecido? É o mesênquima, que tem origem mesodérmica. Geralmente o que cai é isso aqui, tá? É a mesoderme que dá origem ao tecido conjuntivo. Para quem não sabe embriologia, não tem problema, mas nós temos folhetos embrionários, tá? São 3 que nós temos. Nós temos a ectoderme, nós temos a endoderme, que é bem mais interno. E nesse meio nós temos a mesoderme. Então, quando você estuda embriologia, você estuda esses 3 folhetos embrionários e aí você vai perceber que é através da mesoderme que você vai ter a origem ali do tecido conjuntivo. Beleza? Show de bola, era isso que eu queria falar para você. Lembrando que esse mesoderme, né, que está aqui, ó, ele é um folheto germinativo, é um folheto embrionário, sem problema nenhum. E ele vai formar cartilagem, vai formar osso, vai formar o próprio músculo, a gente ainda vai ver o tecido muscular. Vai formar o sistema cardiovascular, né? Basicamente aí são os nossos vasos sanguíneos, né? O nosso coração, que é um órgão, o nosso sangue, por aí vai. Forma também sistema urinário, a gente ainda vai aprender sobre os sistemas em geral, testículo, ovário e por aí vai. Beleza? Aqui é um ponto importante, tá, pessoal? O tecido conjuntivo, ele está abaixo do epitélio. Lembra que a gente viu no outro vídeo? O epitélio, ele é formado de células mortas aqui em cima, ó, bem no topo. Existe uma parte chamada epiderme e uma parte chamada derme. Tá? Essa parte chamada derme, perdão, já é composta de tecido conjuntivo. Então, a derme já representa o tecido conjuntivo, que está abaixo ali do tecido epitelial. E é justamente esse tecido conjuntivo que eu falei para você no outro vídeo, que ele vai ser responsável por nutrir e por dar sustentação a esse epitélio que está na parte superior.
Enquanto o tecido epitelial ele tinha pouquíssima substância intercelular, ou seja, pouca substância entre as células, agora você vai ver que nesse conjuntivo você vai ter muita substância entre as células. Toda vez que você ouvir essa expressão intercelular, quer dizer que você vai ter muita substância entre as células, no meio das células, fazendo com que as células fiquem bem afastadas umas das outras. Então, este é o basicão do conjuntivo, ok? As células ficam afastadas umas das outras. E aí, meus queridos, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem uma célula aqui, ó, muito próxima, né, uma da outra, perdão, muito afastada aqui uma da outra, a gente percebe que nesse meio fica um espaço vazio que tem que ser preenchido por esse tecido conjuntivo. A partir desse momento, essa substância que eu pintei aqui de azul, né, que está ali no meio das células, a gente vai dizer que essa substância aqui, ó, ela se chama substância intercelular amorfa, substância fundamental amorfa. E essa substância fundamental amorfa, que eu grifei em vermelho, ela vai ser composta de uma parte bem gelatinosa, bem fluida, chamada de glicosaminoglicanos. Ok? Um palavrão aí terrível, né? Proteoglicanos também compõem essa parte fluida dessa substância que a gente chama aí, que fica entre as células, substância fundamental amorfa. Além disso, essa substância também tem água, ela tem íons, ela tem peptídeos, ela tem pequenos açúcares, que são os carboidratos, ela tem também outras pequenas moléculas, ok? E é essa substância, é essa famosa substância fundamental amorfa que compõe o que a gente chama de matriz extracelular. Perfeito? Então, toda vez que você ouvir falar nessa expressão de matriz extracelular, basicamente nós estamos falando de uma região que está ali por fora, né, da célula, rodeando as suas células dentro desse espaço intercelular, né, composta aí de glicosaminoglicanos, proteoglicanos, águas, íons, peptídeos, pequenos carboidratos e por aí vai. Isso tudo compõe essa tal dessa matriz extracelular. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Show de bola. Lembrando, esse tecido apresenta diferentes tipos de células. Eu estou falando de qual tecido? Quando eu falo esse tecido, eu estou falando de quem? Eu estou falando do tecido conjuntivo, também chamado de conectivo. Lembra que nós temos vários dentro dele? Nós temos vários tipos de células que vão se apresentar aí dentro. Cartilagem, adiposo, gordura, propriamente dito, ósseo, hematopoético, vários que eu já listei e vamos ver todos. Bom, olha que interessante. Quando eu faço uma análise aqui, eu trouxe essa fotografia, né, histológica aqui para vocês, tá? É uma imagem que está demonstrando aí, ó, células do tecido conjuntivo, logo aí abaixo do tecido epitelial, abaixo do epitélio. Então, quando você pega uma célula que você olha o que eu quero que você observe. Eu vou fazer um traçado preto para você ver. Ele colocou aqui epitélio de revestimento pavimentoso, estratificado com queratina, por isso que está queratinizado. Isso é aula de tecido epitelial. Depois você volta no vídeo lá. O que eu quero dizer com isso? Ele está dizendo para você o seguinte, meu filho, nesse pedaço aqui, fica olhando o que eu estou fazendo, ó. Até aqui, ele está querendo te dizer que toda essa região que eu estou pintando é uma região de tecido epitelial, pavimentoso, estratificado, porque tem várias camadas de células. E aqui em cima você tem, vou dar uma tarjeta preta aqui, ó, a queratina, queratinizado, lá no topo. Beleza? É isso que ele está querendo mostrar para você. Se o epitélio está em cima, quem que está embaixo? Vou grifar de vermelho. Quem que está embaixo está aqui, ó. É o tecido conjuntivo. Aqui é o frouxo.
Já já você vai entender o que é o tecido conjuntivo frouxo, o que é o tecido conjuntivo denso, que pode ser denso modelado ou denso não modelado. Você já vai ver o que é isso. Beleza? Era isso que eu queria que você percebesse. Ah, Belo, quem que alimenta esse epitélio de revestimento aqui em cima? Quem que consegue nutrir toda essa região aqui em cima? É o tecido conjuntivo que está embaixo, cara. É ele que dá sustentação para o epitélio. É ele que vai nutrir o epitélio com substâncias, né? Água e sais minerais, por exemplo. Aqui, ó, de baixo para cima. Os nutrientes vão passar de baixo para cima através de um processo conhecido como difusão. Tranquilo? Avança, neném. Vambora. Quais são as outras características que a gente tem desse tecido conjuntivo, que é enorme? Eles possuem fibras colágenas, ok? Gente, toda mulherada aí já ouviu falar de colágeno, tá? Com certeza. Então, esse tecido conjuntivo, estou enchendo minha água aqui, é um tecido que apresenta fibras colágenas. São as fibras, inclusive, mais abundantes no nosso corpo humano. É o que está aí no seu texto, tá? Que é constituída de uma proteína específica chamada de colágeno, tá? Show de bola. Por que isso é importante? Porque essa parte do tecido conjuntivo aí que tem essa fibra colágena, constituída de colágeno, ela vai dar grande resistência à tração, ok? Show de bola. Quem que produz essas tais fibras colágenas? Que a mulherada tanto se preocupa aí nas clínicas de estética. Quem que produz essas fibras? Células suas, conhecidas como fibroblastos. Além desses fibroblastos, as próprias células do nosso tecido ósseo e do tecido cartilaginoso também conseguem produzir colágeno, fibras colágenas. Mas quem consegue produzir? As próprias células epiteliais e até mesmo algumas células musculares, ok? Onde que eu encontro essa tal fibra colágena que eu estou citando aqui em cima? Ó, onde que eu consigo encontrar essa fibra colágena? No nosso corpo, na derme, que é aquela região abaixo da epiderme, ok? Nós encontramos também nos tendões e também nós encontramos essas fibras nos nossos ossos. Tranquilo? Show de bola. Próxima. Olha aqui a foto, ó. Eu estou mostrando para você uma fotografia de uma célula, né, do tecido conjuntivo, mostrando aqui, ó, vou pintar de azul, ó, as fibras colágeno, as fibras elásticas, né? Estão aqui em cima com a seta indicada. São essas mais fininhas. Deixa eu ver se eu consigo pintar de preto para você ver. Aqui, ó, a seta tá vindo, ó, beleza? Tá apontando para essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tem essa aqui também, ó, ó. Tem essa aqui. O que mais? Tem essa. Todas essas linhas pretas que você tá vendo aí são fibras elásticas. E aqui embaixo, que eu tô pintando aqui de rosa, ó, são as famosas fibras colágenas. Também bem abundantes também aí. Show? Isso é só para você ter uma ideia, tá, pessoal? Para você não ficar perdido. Vai que ele bota uma figura, né? Próxima característica também é do tecido conjuntivo. Eu falei na número 1 que ele é composto de fibras colágenas. Eu disse aqui em cima que uma das características desse nosso tecido é ter fibras colágenas. Mas será que ele só tem isso? Não. Eu acabei de te mostrar. Ele também tem fibras reticulares e eles também vão apresentar as tais fibras elásticas que eu te mostrei na foto. Vamos ver o que são essas fibras reticulares que tem aí também. Galera, essas fibras reticulares do tecido conjuntivo formam uma espécie de tela, uma rede, uma malha, tá? Vou chegar aqui pro lado para ver se dá para ver. Ó, essa rede, essa malha formada de tecido conjuntivo são fibras, né? Formadas aí, são bem fininhas, tá? São fibras reticulares bem finas. Elas são bem ramificadas. Elas formam uma espécie de tela mesmo, tá? Com essa função aí, pessoal, de promover a sustentação das células, ok? São finas, delicadas, ramificadas, com função de promover essa sustentação das células,
ok? Onde que a gente encontra essas fibras reticulares? Nas famosas fibras musculares, nos nossos nervos, nos nossos capilares sanguíneos, que são capilares, são vasos sanguíneos bem fininhos, tá, pessoal? Por isso que a gente chama de capilar. É como se fosse um fiozinho de cabelo, de tão fino que é. Tranquilo? Aqui é uma foto para você ver essas fibras reticulares, né? A célula aí está com fraca coloração. Eu quero que você veja isso daqui, ó. A célula é isso aqui, ó. Ó. Essa é a célula. Tá conseguindo enxergar? A voltinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Então aí, eu quero que você veja, né, que são as células com fraca coloração, beleza? E as fibras aqui apontadas também nesses tracinhos aí, beleza? Show de bola, sem problema então. Vamos seguir para o terceiro tipo de fibra que a gente encontra no conjuntivo, que são as famosas fibras elásticas. Já temos figuras dela aí em cima, ok? Você vai ter aí como composição elastinas, né? Esse tipo de fibra, ela tem uma boa capacidade de distensão e de deformação, e ela é muito importante aí nos ligamentos da nossa coluna e também das nossas artérias, né, pessoal? Tanto na coluna vertebral quanto nas artérias é importante você ter fibras elásticas, porque imagina, o coração vai bombear um sangue. Você imagina se a sua artéria não tivesse elasticidade suficiente para aguentar a pressão sanguínea passando nele ali durante 24 horas por dia, né? Se você não tem essa elasticidade, isso é um grande complicador para você, ok? Então, tá aí 3 grandes tipos de fibras que é bom você guardar do tecido conjuntivo. Fibras elásticas, eu botei como número 3. A 2, fibras reticulares, tá aí em cima, forma uma rede, uma tela, uma malha, ok? Sempre promovendo ali uma sustentação das células. E as famosas fibras colágenas, tá? Que é o pessoal que adora, o pessoal da indústria farmacêutica gosta muito aí da parte de estética sobre essas fibras colágenas. Show? Fechamos a 1, 2 e a 3. E aí a gente fala rapidamente das funções do tecido conjuntivo. Como é um tecido que tem vários grupos ali dentro, como você sabe que você vai estudar comigo a parte óssea, né? Tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo cartilaginoso e o sanguíneo, que a gente chama de reticular, né? Ou hematopoético. Então, todo esse rol de tecidos vão ter funções. Então, por exemplo, o tecido conjuntivo ele pode sim servir como sustentação de outros órgãos e tecidos, perfeito. Ele pode servir como função de preenchimento. Claro, ele vai preencher os espaços situados ali entre as células, entre os tecidos, perfeito? Ele também vai servir para a nutrição. É óbvio que o tecido conjuntivo vai ser nutrição porque ele vai nutrir através daquele processo de difusão, né, os nutrientes e os metabólitos ali entre os vasos sanguíneos, entre as células e por aí vai. É óbvio que ele vai servir como defesa. Ora, como assim, Belo? O tecido conjuntivo é a defesa do nosso corpo? Claro, porque, por exemplo, se eu sei que dentro do tecido conjuntivo eu tenho sangue, eu tenho tecido reticular, se eu tenho tecido hematopoético que forma o sangue, todo mundo aprendeu lá com a tia Teresa do ensino fundamental que no nosso sangue nós temos os glóbulos vermelhos e também nós temos os glóbulos brancos que defendem o nosso organismo, né, pessoal? A gente sabe que a série branca do sangue, que são os famosos leucócitos, são células específicas na defesa do nosso organismo, tá? São eles que vão ali, até alguns casos, produzir os anticorpos, né? Que são células de defesa que evitam, que são proteínas, né, que evitam com que a gente fique doente aí novamente, por aí vai. Beleza? Então, sustentação, preenchimento, nutrição, defesa, claro que são funções do tecido epitelial, né? Ele até falou aqui, ó, defesa por meio dos órgãos linfóides, por meio dos fagócitos,
tá? Por meio das respostas inflamatórias que o tecido conjuntivo pode dar. A gente vai estudar essas células já já. Nós também percebemos, por exemplo, que o nosso tecido adiposo pode ser legal em relação ao armazenamento. Como assim armazenar? Armazenar o quê? Armazenar energia. Ele serve de reserva energética através de um tecido, que eu até não escrevi aqui em cima, que é o adiposo. Ah, não, escrevi sim. Tá aqui, ó. O tecido conjuntivo do tipo adiposo serve de reserva energética. Nós, quando acumulamos gordura, isto serve não só para nos auxiliar, né, na questão da temperatura corporal, mas também proteger a gente contra choques mecânicos, né? Se a gente tem um impacto assim com o carro, bate do carro, se a gente é mais gordinho, se a gente tem tecido adiposo, esse tecido ajuda a absorver esses impactos mecânicos e, ao mesmo tempo, essas células conhecidas como adipócitos conseguem aí armazenar energia, tá, galera? Gordura é fonte de energia, ok? Reserva energética, então, aí para as células adipócitas, tá? E também esse nosso tecido conjuntivo, ele vai ter uma função aí, ó, de cicatrização, obviamente, porque ele vai conseguir reparar e reconstituir os tecidos que forem danificados. Tranquilo? Então, isso aí são as funções básicas de um tecido conjuntivo. Aqui a gente aprende os tipos de tecidos que tem, foi o que eu falei para você. Nós vamos ver o propriamente dito, tá grifado aqui, ó. Botei uma tarja em verde aí para você ver, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para você ver, ó. Tecido conjuntivo propriamente dito é um tipo. Vamos falar sobre ele. Depois nós temos, olha como é que é muito grande, né? Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o denso. Beleza? Depois a gente vai passar para outro tipo. Por exemplo, adiposo, por aí vai. Então vamos voltar aqui, olha como é que tem bastante coisa. Vamos fazer uma leitura boa aqui, vamos embora. Principais tipos de tecido conjuntivo. Todos os livros vão começar com esse. Com um conhecido como propriamente dito. Tá? Não sei se você está conseguindo ver aí. Se eu passar um laranjinho aqui em cima, ó. Propriamente dito. Beleza? A gente começa com esse aí. Bom, esse tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente chama, ele vai estar espalhado em muitos lugares do seu corpo, tá? São vários tipos de células que tem ali. Quais são essas células que aparecem nesse aqui, propriamente dito? Células mesenquimatosas, tá? Não se assustem com essas palavras, ok? É o nome que a biologia dá para esse grupo de células. Esse tipo de célula mesenquimatosas, pessoal, essas células são como se fossem células tronco. São células adultas que conseguem se diferenciar em outras, tá? Não é exatamente uma célula tronco, não. Mas é como se fosse porque ela consegue se diferenciar, ok? Então tá lá, ó. Células mesenquimatosas, o que é isso? São consideradas células tronco adultas, tá? Elas conseguem sim se diferenciar em outros tipos de células, ok? E essas células mesenquimatosas vão atuar aí substituindo células lesadas do tecido conjuntivo, tá bom? Então, por exemplo, se eu lesionei a minha derme porque eu me queimei, feriu não só o meu epitélio, mas feriu o meu conjuntivo por baixo, ok? Deu uma queimadura ali de 2º grau, essas células mesenquimatosas vão tentar substituir essas células lesadas aqui do meu tecido conjuntivo que está abaixo aqui do meu epitélio, ok? É isso que eu quero que você entenda. Aqui está um exemplo, né? Eu vou marcar aqui para você uma célula mesenquimatosa indiferenciada, ou seja, ela não sabe no que ela vai se transformar. Ela é uma célula mesenquimatosa, ela não falou assim, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, ela não sabe. Ela tem um certo poder de diferenciação. É pequeno, mas ela consegue se diferenciar. Então, se você for olhar aqui, ó, desta célula mesenquimatosa aqui indiferenciada, ela pode vir a ser um condroblasto. Vai se transformar numa cartilagem. Ela pode vir a ser um adipócito. Vai se transformar numa célula de gordura.
num tecido adiposo, tá vendo? Ela pode vir a ser, por exemplo, um osteoblasto. Tá aqui a célula mesenquimatosa, ela pode ser um osteoblasto, tá aqui, vai virar um osso. Beleza, pessoal? Então é isso que essa figura está mostrando para você, célula mesotelial, fibroblasto, endotelial e por aí vai. Então ela tem uma certa capacidade, ó, de se diferenciar, ok? Então, outra característica importante desse tipo de tecido conjuntivo chamado propriamente dito. Além das células mesenquimatosas, a gente tem também os famosos fibroblastos. Esses fibroblastos são bem interessantes, tá, pessoal? Quando eles têm muita atividade metabólica, é engraçado, né? Eles vão apresentar aí, ó, uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e complexo golgiense. Se ele diminuir a atividade metabólica, você vai chamar de fibrócito. Ó, quando tem aqui, ó, fibrócito, que é esta figura aqui do seu lado direito, a gente chama de fibrócito quando você está com baixa atividade metabólica nesta célula. Quando você está com alta atividade metabólica, ok? Aí a gente chama disso aí de fibroblasto. Você vê que quando é fibrócito, ele está mais fininho. Você pode perceber que a célula está mais magrinha, ó, ó. Percebeu? Quando é fibroblasto, você percebe que essa célula está mais gordinha, ó, mais inchada. Tá percebendo aí? Tá um pouquinho maior. Show? Beleza, pessoal. Era isso que eu queria que você soubesse, tá? Se uma célula do tecido conjuntivo propriamente dito é chamada de fibroblasto, alta atividade metabólica. Pouca atividade metabólica, fibrócito. Tranquilo? É muita coisa? É muita coisa. Não tá entendendo nada? Não, não tô entendendo nada. Então tá bom. Se não tá entendendo nada é porque tá bom. Então volta o vídeo e assiste de novo aí. Estamos falando desse tecido conjuntivo propriamente dito e dos tipos de célula que tem dentro dele. Falamos das células mesenquimatosas, que vão conseguir substituir as células que foram lesadas, e nós estamos falando agora das células conhecidas como fibroblastos, ok? Células aí que têm, vou deixar para cá, células aí que têm uma alta atividade metabólica, né? Essas células, inclusive, pessoal, produz aquela tal substância fundamental amorfa. Esse nome feio é justamente essa substância que vai preencher ali ao redor da célula, nos espaços entre os tecidos e entre as células, ok? Então tá lá, ó, se a atividade metabólica cair, você vai chamar essa célula, esse fibroblasto, de fibrócito. Ele só muda o nome, ok? Fibroblasto faz o quê? Produz colágeno. Alô, mulherada. Se você tem um bom fibroblasto, você vai ter um bom colágeno, você vai ter boas elastinas. Tudo bem? Show de bola. Outra célula que também está no tecido conjuntivo, propriamente dito, a gente vai chamar essa célula de mastócito, tá? Essa célula é muito interessante quando a gente olha na microscopia. Isso aqui é uma lâmina, tá, pessoal? Né? Isso aqui é uma microscopia. E aí, quando você analisa um mastócito no microscópio óptico, você vê que é uma célula e dentro dessa célula tem vários grânulos ali dentro, tá? Grânulos de heparina e histamina. Eu até coloquei aqui, é uma célula muito interessante, ó, a imagem dos mastócitos com grânulos, ou seja, dentro dessa célula tem heparina e histamina. Todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos em histamina. O que acontece aqui? Vou botar aqui para você ver. São células, ok, mastócitos são células que têm heparina, que tem uma função anticoagulante, e também é uma célula que contém dentro dela histamina. Histamina, pessoal, vai conseguir aumentar ali o fluxo sanguíneo local. Toda vez que você tiver uma situação numa região do seu corpo que for liberado histamina, significa dizer que vai haver um aumento de fluxo sanguíneo para aquele local, ok?
E a heparina já tem uma função anticoagulante. A gente vai ver que a heparina, ela dificulta a coagulação sanguínea, tá? Ela dificulta uma transição de substâncias chamadas de protrombina em trombina. Existe uma conversão que acontece no nosso sangue, onde você tem uma substância chamada protrombina, ela vira trombina ativa. Ok. Se nesse momento que essa protrombina quer virar trombina para poder fazer com que o sangue coagule, ou seja, que você, por exemplo, pare de sangrar, quando você entra com a heparina, essa conversão fica dificultada. Então a heparina dificulta essa conversão dessa substância em protrombina para trombina, que essa conversão ela é necessária para que o sangue coagule. Se você não quer que o sangue coagule, você taca heparina ali, por exemplo, no seu paciente, ok? Agora, já a histamina, né, que a gente falou que ela aumenta o fluxo sanguíneo ali para um local de inchaço, né, gera um edema, né, gera um inchaço, por exemplo. Muitas vezes, um exemplo bom disso daqui, não sei se você sabe, às vezes a gente tá com uma espinha, assim no rosto, na ponta do nariz e tal, e é horrível porque a espinha ela vai brotando ali por dentro da derme até aparecer ali no nosso epitélio, né, na parte superior, e aquilo vai doendo. Você vai olhando assim no rosto, o seu rosto no banheiro, você vai percebendo que tem uma região um pouco mais vermelha, um inchaço, um edema no local da espinha. Por quê? Porque a histamina está aumentando o fluxo sanguíneo às vezes ali no local. Tudo bem? Às vezes acontece também situações de alergia, tá, pessoal? Às vezes seu rosto vai ficando vermelho quando você, por exemplo, come um camarão, come alguma coisa que você tem alergia. Muitas vezes a pessoa começa a ficar vermelha porque tem esse aumento do fluxo sanguíneo para essa região aqui. Ok? Show de bola. Macrófago também, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Macrófago também é uma célula que a gente estuda no tecido conjuntivo propriamente dito, né? É uma célula que a gente chama de célula reconhecedora de antígeno. Galera, antígeno, pensa assim, antígeno é algo ruim, tá? É algo negativo no seu corpo. Por exemplo, quando eu tomo a vacina contra a Covid-19, eu estou recebendo ali um antígeno. Eu estou recebendo algo que é um vírus, por exemplo, um vírus atenuado. Ok? Igual a Coronavac aí. Um vírus atenuado, sem problema. Quando eu recebo esse vírus atenuado, eu estou reconhecendo ali, alguém vai ter que reconhecer o que é aquilo, reconhecer aquele antígeno. Então o macrófago, ele tem essa função. Ele é uma célula do tecido conjuntivo propriamente dito que vai olhar e vai falar assim para você, ó, ô Igor, tem aí um antígeno que entrou em você aqui, hein? Te deram uma injeção aqui, uma vacina aqui, entrou um negócio esquisito aí. Deixa eu pegar aqui para ver o que é. Então esse macrófago, ele reconhece esse antígeno. Beleza? E vai ter essa função aí de conseguir fagocitar o elemento invasor, né? Pode ser uma bactéria, ele vai conseguir fagocitar. Se entrar um vírus em você, o macrófago pode conseguir fagocitar. Vai entrar um protozoário em você, o macrófago é uma célula que pode conseguir fagocitar. Fagocitar é englobar, né? Ele engloba e destrói ali aquele invasor, aquele antígeno. Tá bom? Show de bola. Aí ele vai lá, ele pega esse antígeno e ele mostra para uma outra célula chamada linfócito. Isso é muito interessante no macrófago. Ele pega o antígeno e ele chega para um outro amiguinho dele chamado linfócito e fala assim, linfócito, esse cara aqui acabou de invadir o braço do professor Belo. Tomou vacina agora meio-dia, ó. Quer dar uma olhada? Aí o linfócito olha aquilo ali, olha aquele antígeno e vai tentar buscar combater aquilo, produzindo muitas vezes os famosos anticorpos. Ok? Show de bola. Aqui eu tenho uma foto, né, de um macrófago para que você veja, tá? É só você olhar aqui, eu vou envolver aqui de laranjinha aqui, ó. Tá? É uma foto do macrófago e aqui é uma outra célula chamada de linfócito. Vou envolver aqui de vermelho, tá?
Essas células bem roxinhas são os linfócitos. Observem que os linfócitos estão sempre perto dos macrófagos. Então o macrófago pega o antígeno, leva para o linfócito lê. Aqui é uma outra célula, laranjinha aqui, não sei se você viu, é o fibroblasto, tá, pessoal? É uma outra célula que está aí também, ok? Nós temos também no tecido conjuntivo, propriamente dito, os famosos neutrófilos, tá? Vou chegar aqui para baixo para você ver direitinho. Neutrófilos também são células fagocitárias, ou seja, também conseguem fagocitar. São células muito interessantes, galera. Eles têm um núcleo em forma da letra C. Já vou mostrar para você. Olha que maneiro. Quando você olha aqui dentro, isso aqui parece uma letra C, ó. Vê se não parece uma letra C. Vou até pintar. Não parece uma letra C? Olha essa daqui, ó. Isso aqui, essa espécie de letra C, né, é o núcleo de um neutrófilo. Se o cara botar uma figura dessa pra você e você matar, cara, tu já vai estar tirando onda. Porque é muito difícil a gente identificar assim só de bater o olho como é que é aquela célula. Isso aí exige muito treinamento, muita histologia, muito estudo pesado, tá? Mas para vocês resolverem essa prova aí, é só você lembrar que o neutrófilo tem um núcleo celular nesse formato de letra C. E é bem interessante que o neutrófilo é a primeira linha de reconhecimento e defesa contra os agentes infecciosos. Então entrou alguma infecção em você, o neutrófilo não quer saber, ele já vai lá. Ele é muito, como eu posso dizer, inespecífico. Entende o que eu quero te dizer? O neutrófilo é uma célula sua que ele entrou alguma coisa estranha, ele já vai para cima. Ele não quer saber, tá? Via de regra, eles iniciam uma inflamação aguda e eles são responsáveis aí por uma resposta imune pró-inflamatória eficaz. Então, se qualquer coisa que entre no seu corpo, o neutrófilo não quer saber, ele vai avançar para cima desse negócio aí para te proteger, tá? Ele é pouco específico quando a gente estuda o sistema imunológico. Legal, beleza? Show de bola, estamos falando aqui, galera, de várias células do tecido conjuntivo, que é difícil demais. É um tecido com vários subtipos, tá? Outro grupo de células importantíssimas para uma prova, linfócitos. Deixa eu tirar aqui para você aparecer, para eu aparecer, beleza? Linfócitos são células presentes aonde? No sangue. Isso é tecido conjuntivo. Esses linfócitos são responsáveis aí pela defesa do nosso organismo. Show de bola. Quando você faz o exame de sangue, o linfócito vai aparecer lá na série branca e não na série vermelha. Tá? Linfócitos faz parte do grupo dos leucócitos. Tranquilo? Esses linfócitos que nós estamos comentando agora, esses aqui, esses linfócitos podem ser de dois tipos. Linfócitos B de Belo ou linfócitos T de Tatu. O linfócito B, essa célula conhecida como linfócito B, vai amadurecer via de regra nos nossos ossos, tá, pessoal? No que a gente chama de medula óssea vermelha. Já o linfócito T vai amadurecer em órgãos linfóides. Você vai saber o que são esses órgãos linfóides quando a gente estuda o sistema imunológico com calma depois, ok? Lá no seu edital, tá? Linfócito B de bola. Então eu tenho um linfócito, tudo bem? Ele pode se diferenciar em B ou em T. Se ele se diferenciar em linfócito B, aqui é o pulo do gato. Você vai ter que lembrar que esse linfócito B dá origem aos plasmócitos. Aqui você consegue gerar memória imunológica, tá, pessoal? Através dos linfócitos B, o seu corpo consegue dar origem a plasmócito e aí você gera memória imunológica. Para quê? Para que quando você tiver contato com aquele antígeno lá no futuro, você responda prontamente a ele. Exemplo, você pega catapora na infância, com certeza, por conta do antígeno,
né, do que a catapora representa, né, uma infecção contra você, que é a catapora, você, quando pequeno, esse linfócito B viu aquilo ali, percebeu, se transformou em plasmócito, né? Esse plasmócito gerou memória imunológica, são anticorpos de verdade, tá, pessoal? Os plasmócitos vão dar origem a anticorpos. E aí esses anticorpos são proteínas, tá, pessoal? PTNS, tá? São proteínas. E você vai guardar essas proteínas. Isso é a memória imunológica. Se depois de 25 anos, você era pequenininho, 3, 4 aninhos, pegou catapora. Se lá com 26, 27 anos você tem contato com a catapora de novo, você não vai pegar, você não vai contrair. Beleza? Esta é a ideia do linfócito B. Se transformar em plasmócito, gerar memória imunológica, para que você tenha aí os seus anticorpos pré-definidos. Show de bola? Beleza, então tá lá, ó, linfócito B, da origem a plasmócito, que são os responsáveis pelo reconhecimento específico de antígenos e desencadeia aí uma resposta imunitária. Posso dar um exemplo? Vacina. Quando você toma, por exemplo, uma vacina, exemplo, eu vou viajar para Manaus. Para viajar para Manaus tem que tomar a vacina da febre amarela. Tá bom, você vai no posto, toma a vacina da febre amarela, espera aí uns 10, 15 dias, né? Uns 20 dias e viaja. Por que você esperou esse período para viajar? Porque quando você toma a vacina, o antígeno está entrando no seu corpo especificamente do vírus da febre amarela. O seu corpo vai trabalhar em cima daquele antígeno. O macrófago vai chegar junto, vai apresentar para o linfócito. O linfócito vai olhar, vai falar, beleza. O linfócito pode ser B ou T. O linfócito B identificou. Beleza, vou me transformar aqui num plasmócito. Gerou memória imunológica, gerou anticorpo. Você agora está imunizado contra a febre amarela. Você já tem anticorpo específico para a febre amarela. Você pode viajar. Quando você chegar em Manaus, se acontecer alguma situação de você ter contato com a febre amarela, você já tem ali uma resposta imunitária específica e muito mais forte, muito mais eficaz. Beleza? Show de bola, é o plasmócito que dá origem aí, né, aos famosos anticorpos. Lembrando que você pode ter também um câncer, tá, pessoal? Chamado de mieloma múltiplo, tá? Se porventura uma prova perguntar isso daí, ó, né, é uma neoplasia maligna dos plasmócitos, né, que é uma célula. Tá bom, pessoal? Então, se os linfócitos B se transformam em plasmócitos e porventura esses plasmócitos perdem o domínio da sua divisão celular e faz um boom de plasmócitos sem igual, começa a se formar em mais plasmócitos, tudo assim de forma inesperada, sem que a célula domine essa divisão, aí, meu amigo, babou, tá? Aí você vai estar com câncer chamado de mieloma múltiplo, beleza? Bem perigoso, inclusive. Nós também temos um segundo tipo de tecido conjuntivo, propriamente dito, que eu vou chamar de frouxo, tá? E aí você vai perceber que ele é frouxo por conta da disposição das fibras dele. É uma disposição meio frouxa, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer para você em laranja, ó. Tecido conjuntivo frouxo. É esse pedaço todo aqui de laranja, ó. Tá? Ué, Belo, e esse epitelial? Que tá aqui, por exemplo, em preto. Ó, e esse epitelial? Galera, o epitelial tá na ponta, logo abaixo dele tá o quê? Um tecido conjuntivo para nutrir aquele epitélio. Concorda comigo? Então aqui ele tá só te mostrando que você tem sim um epitelial e logo abaixo você tem esse frouxo. E ele é frouxo, galera, vou até exibir melhor aqui para você, por conta da disposição das fibras, ok? Então eu tenho o epitelial ali em cima, ó, o frouxo aqui embaixo, e a gente vai analisando a disposição dessas fibras, ok? Aí ele vai dizer lá, ó, deixa eu tirar o zoom, perdão. Ele vai dizer lá, ó, como é que funciona esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ele vai dizer, capacidade para preenchimento e cicatrização é uma das funções desse tecido, preencher e também em casos de cicatrização, caso seja necessário, caso você se machuque.
Esse tecido conjuntivo frouxo tem muito fibroblasto e pouquíssima fibra colágena. Vou baixar aqui para você me ver. O frouxo tem muito fibroblasto e pouquíssima fibra colágena. E essas fibras elásticas estão dispostas frouxamente. É o que dá o nome do tecido. Beleza? Outra. Ih, meu irmão, o que é isso aqui? Tá doido. Outra. Ele é bem vascularizado, bem flexível e tem baixa resistência à tensão. Esse, então, é o modelinho ali do tecido conjuntivo frouxo. Olha como está a disposição das fibras, tá, pessoal? São esses roxinhos aí, ó. Você vai ver que parece uma minhoquinha, ok? Bem frouxa mesmo. Agora, olha como que é, né, o tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso. Você vê que ele muda o nome no final. Um é o frouxo, o outro é o denso. Aqui, diferente do outro, eu já tenho muita fibra colágena. Lá no frouxo, você viu que eu tinha pouquíssima fibra colágena. Tá marcado de azul aí, tá? E aí eu tenho, dentro desse denso, por isso que é difícil conjuntivo, eu tenho o não modelado e eu tenho o propriamente dito denso modelado. Vou começar pelo modelado, que é o mais fácil. Você encontra lá nos tendões, tá? Quando a gente estuda um tendão, a gente pega um corte de um tendão e joga essa célula do tendão numa lâmina, você encontra essas fibras colágenas, ó, de forma paralela. Olha que linda essa figura aqui, ó. Aí para você ver. Olha que bonitinho o tipo de fibra colágena, bem na linha, bonitão. Então, tá vendo? É tudo muito paralelo, tá? Quando você olha essa imagem aqui, ó, você vê como que o tecido conjuntivo denso modelado é bonito. Fibras colágenas paralelas. Perfeito, pessoal? Tranquilão, meu aluno? Beleza, não desiste não, tá? A gente sabe que é difícil. Acelera esse vídeo aí. E aqui, ó, nós temos o não modelado. E aí você vai perceber que no não modelado, essas fibras colágenas, em vez de estar alinhadas bonitinha, elas não estão de forma alinhada. Né? E isso é bom para o tecido? É bom porque quando ela não está muito alinhada, ela dá grande elasticidade e grande resistência para o seu organismo, onde ela se encontra ali. Exemplo, pericôndrio, que envolve as cartilagens. Periósteo, que é o que envolve os nossos ossos. Beleza? Então a gente encontra o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado nesses locais aí, periósteo e pericôndrio. Beleza, galera? Vamos avançando, já mostrei a foto aqui para você, ainda não, né? Aqui é para você ver, ó, de novo, nós temos aqui, ó, uma regiãozinha aqui, que você já sabe que essa parte aqui em cima é o epitélio, sem problema nenhum. Tá lá, inclusive, queratinizado, que tem uma queratina bem aqui em cima, ó, a camada de queratina aqui em cima, tá? Show de bola. É estratificado, porque o epitelial é estratificado, porque tem várias camadas de células. Show? Logo abaixo, eu tenho aqui um tecido conjuntivo do tipo frouxo. Olha como estão as fibras, todas frouxinhas. Você vê que a figura até é meio gosmenta, meio geleia, vamos botar assim, para ver se você consegue visualizar essa imagem, tá? E embaixo você já tem aqui um tecido conjuntivo do tipo já denso. Denso não modelado, porque se você for olhar as fibras agora aqui, ó, essas fibras, elas não estão de forma bem paralelas, ok? Beleza, deixa eu tirar o zoom, vamos embora. Agora a gente acabou o tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos para o outro segundo tipo, para a gente acelerar e matar tudo, que é o adiposo. Esse adiposo é o mais fácil, tá, galera? Adiposo é de gordura. Então a gente tem ali um tecido adiposo, vou deixar aqui para você me ver. Nós temos ali um tecido adiposo formado por células adipócitas, ok? Função: sustentação de órgãos, sim.
Isolante térmico? Sim. Preenche espaços? Sim. Reserva energética? Demais. Até porque como é que a gente emagrece? Queimando gordura. Tu corta pão, tu corta carboidrato, tu corta pizza, tu corta Coca-Cola, né? Você começa a fazer uma refeição ali com arroz integral, tudo melhorzinho, aí você começa a sentir fome, e aí o teu corpo começa a queimar glicogênio. Você não tem mais glicogênio, ele vai começar a atacar o quê? Gordura. Tu não tá comendo. Tá comendo pouco, tá comendo bonitinho, regradinho, pouca quantidade. Ele tem que atacar gordura. Então, a reserva energética do seu corpo está também no tecido adiposo, tá? Qual é a principal molécula que está dentro dos tecidos, que está dentro do tecido adiposo, né? Naquela célula conhecida como adipócito? É o famoso triglicerídeo, tá? Quando tu faz exame de sangue, cara, e o teu triglicerídeo está alto, danger, fica ligado, tipo, vai dar merda. Porque, meu irmão, a cardiologista falou pra mim, pô, Belo, tu tá magrinho, mas teu triglicerídeo tá lá em cima. O que significa dizer isso? Que eu tô cheio de gordura na minha célula. Por mais que eu não esteja com aparência obesa, eu tô na M. Então eu tenho que tomar uma medicação para baixar esse meu triglicerídeo ou então começar a fazer exercício pra caramba. Triglicerídeo dá ruim, hein? Fica ligado nisso daí. Temos dois tipos de tecidos adiposos, tá? O amarelo e o pardo, tá bom, pessoal? O unilocular e o multilocular. Quando a gente é adulto, a gente diz que predomina, né? Na nossa fase adulta aqui, eu tô um cara mais velho, você também que tá achando que o concurso tá mais velho, a gente diz que predomina o tecido adiposo do tipo amarelo unilocular. Unilocular. Quando a gente era bebê, na fase fetal, na fase neonatal, predomina aí o tecido adiposo do tipo multilocular, também conhecido como pardo. Ok? Aqui você tem um exemplo do adiposo unilocular, tá aqui, ó. É o nosso bem espaçado, né? Beleza? E quando a gente é bebezinho, aqui, multilocular, tá bom? Você vê que o espaçamento ali dentro é bem menor comparado com a outra célula, ok? Eu boto essas figuras, galera, para vocês terem uma ideia, tá? Ninguém aqui tem que ser dominar a histologia, não, beleza? Acabou o adiposo. Vamos pro hematopoético, que é o sangue, tá, pessoal? Isso aqui basicamente é o sangue e a linfa, tudo bem? Existe até um câncer, galera, aqui, câncer no sistema linfático, né? Não sei se vocês já ouviram falar no Reinaldo Giannichini, na ex-presidente da República Dilma Rousseff. Foram duas pessoas conhecidas aí, famosas, que tiveram câncer no sistema linfático, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em tecido conjuntivo no subtipo hematopoético, eu tenho nesse hematopoético formando as nossas células sanguíneas e formando as nossas células da linfa. A linfa vai filtrar, tá, pessoal? Muitas substâncias do nosso sangue, tá bom? Aqui nós temos, né, células da medula óssea e células sanguíneas, em cima e embaixo, tá, pessoal? Então aqui a gente vai ter, dentro desse hematopoético, o que a gente chama de célula tronco hematopoética, tá? É uma célula inicial aqui, ó, é uma célula inicial, e ela pode passar por uma divisão, onde a gente vai dizer que ela vai ser uma célula mieloide ou uma célula linfóide. Pode ver que os nomes mieloide estão de um lado, linfóide está do outro. Se ela formar uma célula linfóide, ela vai virar um linfoblasto, que vai virar os famosos linfócitos B ou T, que nós já conversamos. Ponto. Lembra que o B, galera, é aquele que leva à formação de plasmócito, que vai levar à formação de anticorpos, ok? Se porventura essa célula tronco hematopoética inicial fizer um processo, né, de célula se transformar numa célula mieloide, aí ela pode dar origem às famosas plaquetas, aos famosos eritrócitos, que nada mais são do que os famosos glóbulos vermelhos do sangue. Quem não sabe o que são glóbulos vermelhos, né? A gente também chama isso aqui de hemácia. Glóbulo vermelho e hemácia, pessoal, é a mesma coisa que eritrócito, tá? Mesma coisa, mesmo nome.
Glóbulo vermelho, eritrócito e hemácia, mesma coisa. Né? Tá até bonitinho aqui na figura, ó. Se você for olhar, ó, as hemácias são essas células aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, essas aqui, ó. Tá? Essas aqui, vermelhinhas aí. Parece uma bala chamada bala soft. A galera da década de 80, 90 aí quase morria com bala soft. Isso são os eritrócitos glóbulos vermelhos, ok? Pode dar origem à plaqueta também, tá? E se ela sofrer aqui a diferenciação para mieloblasto, ela vai dar origem a basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito e por aí vai. Tá bom, pessoal? Claro que por ser uma aula muito extensa, eu não vou ter, talvez, o tempo de ficar explicando para vocês o que faz cada uma dessas células. Mas o material, tá? Depois, se vocês quiserem mandar um inbox para mim, mandar uma mensagem, eu passo para vocês. O material vai explicar o que é cada uma dessas células aí, tá bom? Aqui nós temos, né, o sangue, que nós estamos estudando o tecido conjuntivo hematopoético, então a gente sabe que ele forma o sangue e a linfa. E aí de importante para você saber aqui, nós sabemos que o sangue é um tecido, né, altamente especializado, é um tecido líquido. Ele atua ali no transporte de gases. Quem que leva oxigênio e CO2? O sangue, né? Ele leva nutrientes, ele leva os anticorpos. Não esqueça que o sangue tem a parte vermelha e a parte branca, né? Ele leva água, sais, minerais, tudo isso. O sangue é formado por hemácia, plaqueta, leucócitos, que a gente chama de elementos figurados, e também plasma, que é a parte líquida desse sangue. Quem que é essa parte líquida? A água, sais minerais, fibrinogênios, albuminas, globulinas. Tudo bem? Isso aqui é bem importante. Globulina está muito em foco agora aqui, ó, por conta dessa questão da vacinação. Já vou comentar com vocês, tá? Hemácia, mesma coisa que eritrócito, mesma coisa que glóbulo vermelho. Tanto faz o nome que a prova vai usar, tá? Hemácia é uma célula sem núcleo. Você não consegue retirar DNA de uma célula sanguínea com o nome hemácia. Então não adianta você estar num local de crime, ver lá um cara, que foi lá esfaqueado no chão, no Rio de Janeiro, ver uma poça de sangue e falar: nossa, vou pegar DNA aqui das hemácias. Não existe isso, porque a hemácia não tem núcleo. Então você não vai conseguir enxergar o DNA ali, o material genético. Você vai ter que pegar DNA de células que têm núcleo, também do sangue, principalmente da parte branca do sangue, tá? Da série branca, leucócitos e por aí vai. Tranquilo? Então essas hemácias, elas não têm núcleo, grave isso. Essas hemácias, elas são cheias de proteínas chamadas de hemoglobina. A gente coloca assim na biologia, ó, HB. E essa hemoglobina é uma proteína responsável por capturar a molécula de oxigênio. E ela também é responsável pela coloração vermelha do nosso sangue. Cuidado com isso, tá? A célula chamada hemácia, ela tá ali para transportar o gás, o oxigênio, ou muitas vezes também o próprio CO2, ou quem sabe até o monóxido de carbono, né, gente? O CO, quando a gente tem ali alguma intoxicação. Agora, quem capta, quem consegue se agarrar mesmo no gás é a hemoglobina. Então a hemoglobina agarra o gás oxigênio e quem transporta é a hemácia. Tranquilo? Aqui são os valores ideais, tá, pessoal? De hemácias quando a gente faz o exame de sangue: 5,5 milhões por milímetro cúbico de sangue no homem, 4,85 milhões por milímetro cúbico no caso das mulheres. Tranquilo? Plaqueta também são chamadas de trombócitos, tá? Também são células. Você tem que ter de 150 a 450 mil. Ajuda muito na coagulação sanguínea, tá, pessoal? Quando você vai fazer uma cirurgia e faz exame de sangue, o famoso risco cirúrgico, que o médico não é maluco de te operar sem pedir isso, né? Ele não é doido. Quando ele te pede o risco cirúrgico, um dos exames que você faz é justamente para ver se a sua plaqueta está boa. Porque ele vai te cortar, né, meu irmão? No mínimo ali ele vai, vamos supor, tem que operar o coração. Pô, meu Deus do céu. Ele vai te abrir. Ah, eu tenho que operar o rim. Ele pode te abrir. Ah, eu vou operar um joelho. Ele vai te cortar. Então ele precisa saber se quando ele fechar você,
como é que vai estar essa tua capacidade de coagular o teu sangue? Se não, se o teu sangue não ficar coagulado, tu vai ficar sangrando, hemorragia, tu vai morrer. Vai ter um choque hipovolêmico lá, tu vai morrer. Beleza? Então plaqueta é para isso. Leucócito. Também chamados de quê? Glóbulos brancos, né? A gente sabe que o leucócito é glóbulo branco, também faz parte lá, quando a gente pega o exame de sangue, a gente abre, tá lá, leucócito, série branca, tá? Função basicamente aí de defesa. E tudo isso é tecido conjuntivo, tá? São células nucleadas. Opa, então no local de crime, eu consigo DNA através das células sanguíneas chamadas de leucócitos? Consigo. Tá? O percentual é bem pouquinho, né? Mas tudo bem? Quando você vê uma poça de sangue, tu pensa assim, beleza, vou fazer a festa. Mas é bem pouco DNA que você consegue tirar dali, tá, pessoal? Porque o percentual de leucócitos no nosso corpo é bem menor do que o percentual de hemácias, tá bom? Show de bola. Avançando aí, nós temos leucócitos do tipo granulócitos. São leucócitos, são células que têm grânulos, tá, pessoal? São os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E nós temos os leucócitos do tipo agranulócitos, que são dois tipos, tá? Monócitos e linfócitos, B e T. Tranquilo? Só para você saber. Tá acabando. Cartilaginoso é um outro tipo de tecido conjuntivo. Esse cartilaginoso, ele tem consistência firme, mas ele não é tão rígido quanto o ósseo. A cartilagem, ela te dá firmeza, mas ela não te dá tanta rigidez igual o osso dá, ok? Agora, cuidado com isso aqui que está em vermelho, tá? O tecido cartilaginoso, que é conjuntivo, ele não apresenta vaso sanguíneo, ele não possui inervação. Ele é revestido pelo pericôndrio, que tem essa função de manutenção, função de chegada de alimentos, eliminação de resíduos, eliminação de gás carbônico e função também de oxigenação. Ok, mas grava isso. Não tem vaso sanguíneo na cartilagem e não tem inervação. Qual é o problema disso? Se você tem um tecido que não está com vaso sanguíneo nele, você acaba tendo maiores chances de infecções, tá? Gente, toda vez que uma bactéria, um protozoário, alguma coisa atingir uma cartilagem, você está vendido. Porque a cartilagem, sem vaso sanguíneo passando ali, cadê os leucócitos? Cadê as células de defesa daquele tecido? Você fica sem. Então, por não ser irrigado de sangue, possui aí maiores chances, né, de você acabar se prejudicando e desenvolvendo uma infecção. Beleza? Além disso, cartilagem vai ter função de sustentação, óbvio, tá? Mas sempre você vai ter um pouquinho de flexibilidade ali, ok? A cartilagem, o tecido cartilaginoso, é ideal que você tenha ele em regiões onde você vai ter torção do seu organismo, por exemplo, traqueia, né? Você pode rotacionar, é importante você ter cartilagem na região da traqueia. Brônquios, aqui é brônquios, tá, pessoal? Brônquios, tá bom? Orelha, ok? Discos discos invertebrais, articulações, revestindo, caramba, hein, escrevi errado aí, ó. Revestindo aí as epífises dos ossos, né? Epífise, pessoal, é aquela ponta do osso, tá? Aquele desenho que a gente faz assim, ó. A epífise é essa pontinha do osso aqui. E aí é importante que você tenha um revestimento aqui de cartilagem, até para as articulações mesmo, né? Osso com osso ali. É importante nessa região das epífises você ter cartilagem aí. Tranquilo? Nome das células do tecido cartilaginoso: condroblastos e condrócitos. Condroblastos são células jovens, células que estão com bastante atividade metabólica e são células que vão produzir colágeno e fibras reticulares. Condrócito já é uma célula formada, bem menos ativa metabolicamente, e esse condrócito ele fica preso ali em pequenas lacunas durante a produção da cartilagem. Então, enquanto o condroblasto está produzindo, o condrócito está ficando preso, porque vai produzindo em volta dele. Vou te mostrar aqui numa foto, ó. Vê se você entende o que eu quero te dizer. Olha para cá, vou botar em laranja. O condroblasto, ele está aqui, ó.
roxinho. 1, 2, 3, 4, são células. 5, 6, 7, tá vendo? 8. Ele está produzindo a matriz. Ele é que está produzindo a matriz cartilaginosa. Quando ele produz, ele se transforma num condrócito. Ele fica preso ali dentro. Olha aqui. Produziu a cartilagem. Vou envolver de preto. Ó. O condroblasto produziu a cartilagem. Ó. Produziu. Pronto. Fiquei amarrado ali dentro. Fiquei preso. Olha aqui, ó. Condrócito. Olha como é que é. Produzir, fiquei preso. Produzir, fiquei preso. Produzir a cartilagem, fiquei preso. Tá vendo? Ele fica no meio. Aí ele recebe o nome de condrócito. Tá bom? Aqui é para você ver ó, o pericôndrio, né, que eu mencionei com vocês, que é revestido. Os condroblastos estão aqui e aí eles foram ficando presos. E aí a gente chama isso de condrócito. Tá bom? Show de bola, isso é uma cartilagem. Essa cartilagem pode ser, isso cai em prova, cartilagem hialina. Tem uma quantidade moderada de fibra colágena. A gente encontra essa cartilagem hialina aqui, ó, no nariz, nos anéis da nossa traqueia, que mantém a nossa traqueia aberta, nos nossos brônquios. Essa cartilagem também pode ser cartilagem do tipo elástica, que vai possuir fibras colágenas e fibras elásticas também. Onde que eu encontro? Na tuba auditiva, na orelha, na epiglote, na laringe. E nós temos também uma cartilagem do tipo cartilagem fibrosa. Então tem hialina, elástica e cartilagem do tipo fibrosa, que você vai achar aí ela sendo rica em fibra colágena, extremamente resistente, por exemplo, presente ali nos nossos discos intervertebrais. Show? Respire e vamos para o último, que é o tecido ósseo, se eu não me engano. Acho que é o último, não sei, vamos ver se tem mais algum aí. Tecido ósseo para o cartilaginoso, qual é a diferença? É porque no ósseo a constituição desse tecido conjuntivo é muito mais rígida, tá, pessoal? Você tem vasos sanguíneos ali dentro do osso, não sei se vocês sabem disso, né? É o sistema de Havers. Você vai ver o sistema haversiano aí. Porque dentro de osso tem sangue, hein? É vascularizado e é rígido, tá? Tem nervos ali, tu sente muita dor. Quem já quebrou o osso aí sabe como é que é. Também tem função de quê? Sustentação do corpo, proteção também do corpo, representada aí pela caixa craniana e caixa torácica. Beleza? Pessoal, parece que não, mas o tecido ósseo, ele pode salvar a sua vida, tá? Por exemplo, na calota craniana aqui, esses ossos daqui da face, maxila, mandíbula e por aí vai, osso frontal, né, o orbital, você tem aí estruturas ósseas de constituição rígida com vaso sanguíneo que dá proteção para o seu corpo. Agora, infelizmente, recentemente nós tivemos ali um desastre que aconteceu em Minas Gerais, no Capitólio, que quando a pedra soltou e bateu, agora em janeiro de 22, a pedra quando bateu na água, pessoas morreram e as pedras, fragmentos de pedras que se soltaram, foram que nem um tiro para a direção de outras lanchas. Quem estava nas outras lanchas que fizeram a filmagem, você viu o desespero das pedras vindo que nem um tiro, batendo na lancha e inclusive uma das pessoas que sobreviveram tomou uma pedrada na face, quebrou tudo, mas não veio a óbito, porque o osso, mesmo quebrado, ele conseguiu proteger ali a caixa craniana, tudo bem? Então o osso tem uma importância sim, por mais que doa você quebrá-lo, ele acaba protegendo principalmente ali, no nosso caso aqui da cabeça, o cérebro, né, que é um dos principais órgãos do sistema nervoso central, e também toda a sua questão aqui da sua caixa torácica, né? Quebrar uma costela para evitar, né, com que chegue ali, às vezes, num órgão um pouco mais sensível, tá bom? É um tecido de reservatório também de íons cálcio, né? Também é um local de produção de glóbulos vermelhos, pessoal. O osso, principalmente o osso, o fêmur, né? Ossos da costela, enfim, são locais de produção de células sanguíneas. A gente chama isso de medula óssea vermelha. Toda vez que você escutar a expressão medula óssea vermelha, nós estamos falando de um osso que dentro dele produz sangue.
tá? Tem cálcio e também é local de produção de sangue, ok? E dentro desse osso nós temos o famoso sistema de Havers. É um sistema de nutrição. Um osso, ele consegue ser nutrido por um canal de comunicações dentro desse osso que vai fazer com que ali o sangue passe e irrigue ali de nutrientes cada uma daquelas células, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo para você, tá? De medula óssea vermelha. É isso que eu queria mostrar. Tudo bem? Produção sanguínea aqui. Tem uma medula óssea amarela também, que a gente chama, mas aí tem mais a ver com gorduras. Tudo bem? Periósteo é uma camada que reveste o osso, tá? Isso aqui não precisa ser perito nisso aqui não, é só para você ter uma ideia. Tá? Você vai fazer uma prova aqui de técnico de necropsia e de auxiliar. Então você tem aqui um osso tipo esponjoso, um osso compacto e por aí vai. Mas eu quero te chamar a atenção para esse sistema haversiano. Você vê que parece que é um monte de canudo, ó. Parece um monte de canudo, ó. Vê se tá percebendo essa figura aqui que eu tô fazendo, ó. Um canudo, do lado tem o outro, aqui tem o outro, aqui tem o outro, tá? São canudos, ele destacou um aí para te mostrar. E você vê que por dentro existe ali vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Passa sangue venoso, rico em CO2, e sangue arterial ali, rico em oxigênio. Tá? E esse sistema, esses canais ali dentro conectados um com os outros, formam esse famoso canal de Havers ou sistema haversiano. Tudo bem? Show de bola. Por isso que quando quebra, dói, porque tem nervação aí dentro. Então, se você romper um osso aqui, quebrar um osso, fraturar, vai doer muito, tá bom? Show de bola. Aqui, tá, gente? Aqui eu tenho mais uma figura para você ver. Peguei um osso aí, tipo um fêmur aí. Epífise, para quem não lembra, o que é epífise, ó? Deixa eu aumentar o zoom. A epífise é a ponta do osso. Lembra que tem cartilagem depois ali no final da epífise, tá, ó. Deixa eu ver se você consegue enxergar melhor agora. Pronto, ó. Epífise, tá aqui, é essa pontinha, esse trecho final. Peguei aqui o meio do osso, ampliei a imagem, ampliei para você enxergar o quê? Que tem vaso sanguíneo dentro do seu osso. Esse é o canal ali haversiano. Tudo bem? Show de bola. Muito bonita essa figura aí, tá bom? Tranquilo. Aqui vou tirar um pouquinho do zoom, só para mostrar que tem 3 tipos de células ósseas, tá? Tudo é tecido conjuntivo. Nós temos osteócitos, é a célula óssea propriamente dita. Ela também, igual lá na cartilagem, ela fica presa dentro de uma lacuna durante a formação do osso, né? Então você tem uma célula chamada osteoblasto, que quando produzir a matriz óssea, quando ela ficar aprisionada, o nome vai passar a ser osteócito. É mó doideira isso, eu vou te mostrar aqui, tá? Possuem aí, ó, menor atividade metabólica. Olha que interessante, o osteócito tá aqui, ó, é essa bolinha com essa. Você vê que em volta da célula tem um detalhezinho aqui, um espaçamento aqui, ó, tem um espaço. Só que a célula tá presa pela própria matriz óssea. E o osteoclasto, você vai ver que ele tem a função de remodelar um osso. Quando você quebra, todo aquele remodelamento ósseo daquela fratura vai ser feito por um osteoclasto, com a letra C. Beleza? Então, primeira célula é o osteócito, pouca atividade metabólica, tá aqui, osteócito com pouca atividade metabólica. É uma célula que ficou presa durante a formação daquele osso ali, tá aí a figura para você. Osteoblasto, que eu acabei de mencionar, produz sim a própria matriz orgânica, né? Então é ele que tem essa função de ir produzindo o osso de fato, beleza? Ele fica muita atividade quando a gente é bebê, né? O bebê tem muita elasticidade porque ele é muita cartilagem. Depois essa cartilagem vai se transformando muitas vezes num tecido ósseo e aí os ossos da criança vão começando a ficar cada vez mais rígidos, né? Show de bola. E aí você tem ali os osteoblastos, então, que produzem essa matriz orgânica e vão se transformando em osteócitos, conforme eu te falei, tá bom? Então, ó, os osteoblastos estão aqui na pontinha, depois eles vão produzindo a matriz e acabam se transformando
em osteócitos. Tranquilo? E por fim, os osteoclastos vão remodelar e regenerar, no caso aí, ossos que possam estar fraturados. Está aqui a figura dele. Beleza? Show de bola, vamos fechar com as nossas questões de concursos para a gente ir embora. Deixa eu só pegar minha água aqui. Galera, é difícil mesmo, tá? Isso aqui é o cão chupando manga com morango. Mas não desiste não. Vamos sentir como que isso aqui foi sendo cobrado nessas 12 questões para ver se a gente consegue matar alguma quando cair na sua prova lá. Tá? Peguei de diversas bancas. 2017 caiu na banca IBFC para auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia. Polícia Científica aí do Paraná. Os tecidos conjuntivos unem e sustentam outros tecidos e não apresentam células justapostas. Claro, isso seria o quê? O epitelial. Gostei. Suas células podem ser de vários tipos. Porra, claro! Propriamente dito, conjuntivo adiposo, conjuntivo hematopoético, conjuntivo ósseo, conjuntivo cartilaginoso, vários tipos. Eles estão geralmente separadas uma das outras por um material gelatinoso, chamado de quê? Chamado de matriz extracelular. Eu escrevi isso para você. Que elas mesmas produzem e secretam. Assinale aquela alternativa errada, incorreta, referente aí às características dos tecidos conjuntivos. Tudo vai estar certo, mas tem alguma besteira aí de questão que está errada. Vamos embora. O que está errado aí? Letra A. Os tecidos conjuntivos, eles são quase sempre vascularizados, ou seja, são quase sempre, tá, pessoal? Não são sempre, não. São quase sempre vascularizados, ou seja, tem vaso sanguíneo passando neles. Tá certo. O único tipo de tecido conjuntivo que não apresenta essa vascularização interna é o cartilaginoso. Tá certo, meu filho, eu acabei de falar para você ali em cima. Olha aqui, o cartilaginoso, cuidado que eu tô rodando rápido aqui. O cartilaginoso, ele não apresenta vasos sanguíneos e ele também não tem inervação. O resto todo, o adiposo, propriamente dito, né, o ósseo, já tem vaso sanguíneo passando ali nele. Beleza? Show do milhão. Então, por enquanto, perfeita aí a nossa primeira letra A, tá? Sem problema nenhum, isso aqui é uma verdade. Letra B. Todas as variedades de tecidos conjuntivos, todos eles, não apresentam vasos sanguíneos. Então, o adiposo não tem vaso sanguíneo, propriamente dito não tem vaso sanguíneo, o cartilaginoso não tem, o ósseo não tem, o hematopoético não tem. Que isso, gente? Surtou, né? Só quem não tem do conjuntivo é o cartilaginoso. Logo, o gabarito é a letra B. Nem todas as variedades de tecido não apresentam vasos. Mas ele falou que todas não têm vaso sanguíneo. Aí ele errou, né? Aí ele errou feio. Então esse é o erro da questão. Galera, o resto é tudo verdade, ó. Vamos ler rapidinho para você concentrar nisso daqui. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo? Sim. Que constitui uma importante reserva energética? Sim. Olha a gordura, mulher. Além de atuar como isolante térmico? Sim. E como amortecedor de choques ao redor de alguns órgãos, por exemplo, como os rins. Claro. Se tu der um soco num rim, num magrinho, tipo eu, babou. Se tu der um soco num rim numa pessoa mais gordinha, né, vai pegar no adiposo ali e vai amortecer o choque. Então, letra C está perfeita, não tem nada de errado na questão. Letra D. O tecido conjuntivo ósseo tem função de sustentação? Tem. Letra E. O tecido conjuntivo é formado por diferentes tipos? Sim. Fibroblastos, diferentes tipos celulares, né? São várias células, né? São. Exemplos: fibroblastos, macrófagos, é verdade. Mastócitos, é verdade, está escrito aí. Plasmócito, é verdade, está escrito no material. Célula adipócita, é verdade. Leucócitos, é verdade. Pô, meu irmão, se tá tudo certo, se tem vários tipos celulares, a letra E também está correta. Fechado? Questão 1 foi pro saco. 2, vamos embora que a gente não tem tempo a perder. IBFC 2017. Polícia Científica do Paraná, auxiliar de necropsia e
só, né? Auxiliar de necropsia, tá. E auxiliar de perícia, isso. Ele vê assim, ó, o sangue, tecido conjuntivo, hein? É formado por uma parte líquida, que é o plasma, ok? E por diferentes tipos celulares. É verdade, tem plaqueta, tem hemácia, que é conhecido como eritrócito, por aí vai. As hemácias são células sanguíneas, cuja função qual é? Pô, meu irmão, tá de brincadeira. Qual é a função de um eritrócito? Qual é a função de uma hemácia? Qual é a função de um glóbulo vermelho? Fala pra mim. Você acha que eles defendem o organismo? O glóbulo vermelho defende o organismo? Não. O glóbulo vermelho faz a coagulação sanguínea? Não. Quem faz isso é a plaqueta. A função do sangue é transporte de hormônio e vitamina? Não. Metabolizar excretas? Não. Ele vai, galera, transportar os gases. Galera, presta atenção. A hemácia vai se ligar com a hemoglobina. A hemoglobina vai se ligar ao oxigênio. A hemoglobina é uma proteína. Quando a hemoglobina segurar o oxigênio, abraçar assim, ó, vem oxigênio, vem, come together, right now. Aí, ó, grudou, a hemoglobina vai ficar parada com oxigênio. Alguém tem que transportar esse gás. Quem vai ter a capacidade de transporte é uma célula chamada de hemácia. Também glóbulo vermelho e também eritrócito. Então esse transporte dos gases, tanto do oxigênio quanto até mesmo do CO2, pessoal, vai ser feito pela célula sanguínea hemácia. Tranquilo? Gabarito letra A, matamos a 2, vamos para a 3. Caiu na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 2009, banca FGV, técnico policial de necropsia. Cartilagens. Tô começando a acelerar o ritmo. Cartilagens são tecidos que desempenham funções esqueléticas e protetoras, além de serem precursoras da maior parte do esqueleto ósseo. É verdade. Quando você é bebezinho, tu só tem cartilagem. O osso vai sendo formado com o tempo. Basicamente. A respeito das cartilagens hialinas, as mais abundantes, é correto afirmar que, galera, eu tenho 3 tipos de cartilagem. Olha lá, a cartilagem hialina, que a gente falou aqui em cima, a cartilagem elástica, ó, hialina, elástica e fibrosa. Ele quer saber da hialina. O que eu escrevi na hialina para você? Eu escrevi que na hialina você tem quantidade moderada de fibra colágena. Show de bola. Você encontra esse tipo de cartilagem onde? Nos nossos anéis da traqueia, nos nossos brônquios, no nosso nariz. Então, isso é o que a gente tem dessa cartilagem hialina, tá? Que a gente encontra uma quantidade aí moderada de fibra colágena. Aí lá no item, que é o item 3, o que é correto afirmar sobre essa cartilagem hialina? Vamos ver. Ela tem ampla irrigação sanguínea e grande poder de regeneração. Elas constituem os anéis que mantêm a abertura de traqueias e brônquios. É essa. É a B de bola, pessoal. Realmente a cartilagem hialina vai constituir os anéis que mantêm ali a abertura da nossa traqueia e também dos nossos brônquios, tá, pessoal? Quando a gente aprender o sistema respiratório, você vai perceber que tem uns anéisinhos aqui, ó, que mantém a nossa traqueia aberta e depois, quando ela segmentar para os brônquios, vai também essa cartilagem hialina manter os brônquios abertos, ok? E daqui os pulmões vão estar aqui em volta, a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Falou que elas constituem os discos intervertebrais, não. Possuem um escasso material intercelular, não. Não é um escasso material entre as células, e sim um elevado material intercelular, até porque é tecido conjuntivo. São pobres em fibras colágenas, não tem quantidade moderada, tá? Então não tem nada a ver aí. Ampla irrigação sanguínea não, porque cartilagem não tem o que é? Ampla irrigação sanguínea. Beleza? Letra B de bola. 4 caiu na Polícia Civil do Rio de Janeiro, também em 2009, banca FGV. Estamos fazendo muitas questões, tá, pessoal? Técnico policial de necropsia, sua banca aí, ó.
a respeito da organização estrutural e da fisiologia de um osso longo, como o fêmur. Pô, mas é osso, cara. Ele tá falando de osso, você não deu aula de osso. Pois é, filho, mas osso é tecido conjuntivo. De que tipo? Do ósseo. Então ele quer saber, a respeito de um osso, o que você consegue afirmar aí? Vamos lá. O que você consegue afirmar? Que questão é essa, pessoal? 4, né? Tá. Por ter matriz calcificada, rígida e impermeável, olha que maneiro, gente. Só é possível encontrar células vivas na parte superficial da membrana conjuntiva do revestimento externo, onde existem vasos sanguíneos. Então, peraí. Quando a gente fala de um fêmur, só é possível encontrar a célula viva na parte superficial? Tipo, só na borda? No revestimento externo, é isso? Você não consegue encontrar a célula viva no meio do osso? Pô, galera, isso aqui tá errado, né? Esse só é, tu já fica achando estranho, ó. Tá? Então isso aqui tá errado. B. Por ser um tecido desprovido de irrigação sanguínea, o osso é desprovido de irrigação sanguínea. O Bela acabou de me dar aula de sistema de Havers. Errado. Possui uma ampla rede de irrigação sanguínea. Sim. Sistema de Havers. Com vasos capilares percorrendo ali uma rede de canalículos. É isso mesmo. Ele está falando exatamente sobre o sistema de Havers. Beleza? Canais de Havers. Ok. As células ósseas são nutridas por difusão de nutrientes e oxigênio a partir da rede de capilares existentes no periósteo. Não, galera. Essas células ósseas vão ser nutridas pelo próprio sistema de Havers, tá? Então tá errado isso daí. Letra E. A matriz intercelular rígida e calcificada é muito permeável, permitindo a fácil difusão do oxigênio e nutrientes a partir do endósteo. Não, galera, não tem nada a ver, não. Questão aí também errada. Ele queria a certa, então no nosso gabarito aqui eu vejo a certa como a letra C, tá? Estamos indo para 5, caiu na CESP, é uma outra banca, né? A CESP geralmente trabalha com certo e errado, julgando o item, mas nesse caso aí do professor de Biologia 2021, lá no Paraná, tá bom? Secretaria de Educação, eu acho, né? E ele pediu aí sobre tecido conjuntivo uma avaliação sua desses itens 1, 2 e 3. E aí ele quer saber se com esses itens 1, 2 e 3, o que você consegue marcar. Primeiro, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é constituído por condrócitos. Será? Eu entendo que sim. Né? Tem condrócito? Tem. Tem condroblastos? Tem também. Ele vai querer a opção correta, né? Tá bom. O tecido conjuntivo ósseo, ele é formado por eritrócito? Não, galera. Eritrócito quer dizer hemácia. Quer dizer glóbulo vermelho. Aí eu teria que dizer que o tecido conjuntivo hematopoético é que é formado por eritrócito. Então, essa questão aqui, para mim, totalmente errada, tá, pessoal? Falar que o tecido conjuntivo ósseo é formado por hemácia. Não, tá errado isso daqui. O item 3, o tecido conjuntivo adiposo, tem a ver com a gordura. Falou que armazena grande quantidade de energia do organismo na forma de triglicerídeo. Opa! Eu vejo perfeição aqui. Eu vejo os itens 1 e 3 como corretos, tá, pessoal? 1 e 3 como corretos. Tem? Tem. Letra C. Beleza? Então, matou aqui, nada a ver. Todos os itens certos, não. CESP 2020, Prefeitura aí de Barra dos Coqueiros, tudo bem? Sergipe. Questão bem atualizada, tá, pessoal? Vamos lá. Um tecido pode ser definido como um conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, que realizam determinada função
em um organismo multicelular. As figuras a seguir, olha que interessante, a gente trouxe figura. As figuras a seguir representam alguns dos tecidos encontrados no corpo humano. São vários, tá, pessoal? Ó, figura 17A1, número 4. Figura 17A1, figura 5. Então, ó, tem figura 4, figura 5, figura 17A1, figura 7, figura 8, que é essa aqui. Figura 17A1, figura 6, que é essa aqui. Olhando isso aqui tudo, ele vai dizer o seguinte: considerando-se as figuras precedentes, ok, é correto afirmar que o tecido cuja principal função é o isolamento térmico do corpo está representado em qual figura? Vamos lá. Quando você olha só, ele está te perguntando o seguinte: meu filho, qual dessas células aí que você está olhando tem a ver com isolamento térmico do corpo? Falou em isolamento térmico do corpo, eu tenho que procurar as minhas células do tecido adiposo. Eu tenho que procurar as minhas células adipócitas, são os adipócitos. Onde que os adipócitos estão? Você acha que o adipócito é o 4, o adipócito é o 5, o adipócito é aqui o 7, é o 8 ou é o 6? Eu já sei qual é, porque eu já bati o olho e já vi. Galera, é esse aqui, ó. É o 6, tá? Quando você olha uma célula com maior espação no meio, tipo meio vazia, parece uma bolha de gordura ali dentro, de cara essa figura 6 aqui, ó, é o meu adipócito. São as minhas células do tecido adiposo que tem a ver aí com a parte térmica, tá? Então, se é o 6, galera, é esse aqui, né? É o 6, algarismos romanos, né? Então, nosso gabarito, letra C de novo, hein? Letra C hoje tá bombando nessa aula aqui. Beleza? Vambora, 7. Vambora na 7 aqui. 2020. Banca aí, Facete concurso, sei lá o que é isso. Vambora, questão atualizada, trouxe para vocês. Sobre o tecido conjuntivo ósseo, assinale, né? Avalie, perdão, as sentenças e depois você vai marcar a correta. Vambora. Osteócitos. São as células típicas do tecido ósseo. São. E são originadas a partir dos osteoclastos. Aí não, pessoal. O osteócito é sim uma célula típica do tecido ósseo, tá bom? Só que elas não são originadas a partir dos osteoclastos. Elas são originadas a partir dos osteoblastos, que é quem produz a matriz óssea. Então aqui eu tenho um erro aqui na questão 1. 2. Os osteoblastos são células com intensa atividade metabólica. Sim. E essas células sintetizam, né, e secretam aí a matriz óssea. Perfeito. Aqui está correto, tá, pessoal? Item 2, bom. Item 3. Os osteoclastos, com C, são responsáveis pela reabsorção da matriz óssea. Sim, eles vão remodelar o osso. Eles vão limar o osso, deixar o osso bonitinho, se você fraturar, se você quebrar. Perfeito. Então, nós temos aqui os itens 2 e 3 com perfeição. 2 e 3 com perfeição. Letra A. Beleza? Show de bola. Próxima questão é qual? 8. Questão 8 também, Facete Concurso 2020. Caiu lá na Prefeitura de Capim. Professor de Ciências. Vamos embora. De acordo com o tipo e a quantidade de fibras na matriz extracelular, as cartilagens podem ser classificadas em 3 tipos: hialina, elástica e fibrosa. Relacione a coluna da esquerda com a da direita. No caso aqui, gente, eu não fiz a coluna exata, tá, pessoal? Mas você tem que raciocinar aí. Onde que a gente vai encaixar o 1, 2 e o 3? Nos parênteses de baixo. Eu já fiz questão aqui com vocês nessa aula, eu já vou matar logo isso daqui, ó. A hialina eu já sei que eu vou achar na traqueia. Opa! Hialina na traqueia. E nos brônquios. É o tipo mais comum do corpo. Pô, meu irmão. Então, a última opção é a 1.
Se a última opção é a 1, eu já sei que o gabarito vai ficar entre a B e a E. E aí eu tenho agora essa possibilidade aqui, ó. Apresenta maior rigidez e capacidade de absorver os famosos choques mecânicos. Das três, tanto da hialina, da elástica quanto a fibrosa, uma dessas três, galera, ela consegue absorver melhor o impacto de pancada. Choque mecânico mesmo, empurrão, queda. Qual, ó, a hialina já foi. Qual dessas aqui é a elástica ou é a fibrosa que vai conseguir apresentar a maior rigidez? É a fibrosa, pessoal. É a 3. E a elástica vai ficar aqui, ó, nas orelhas. Tudo bem? E também a gente encontra na laringe. Então a sequência ficou 3, 2, 1. Sequência 3, 2, 1 é sequência B de bola. Beleza? Questão um pouco mais difícil aí. Mas sorte que a gente já tinha feito. Agora para auxiliar de perícia, uma questão um pouco mais antiga de 2012 da banca FGV. Essa aqui é muito boa porque na Polícia Civil, quando vocês forem fazer o curso de formação de vocês, ainda mais o pessoal aí da parte de perícia, da parte de auxiliar de necropsia, provavelmente vai falar nisso daí. Uma substância de grande auxílio em perícias médicas é o luminol. Quando borrifado sobre áreas de crime, esse luminol reage com a hemoglobina, que é aquela substância que eu te falei, HB. Essa hemoglobina, pessoal, ela tem muita facilidade. Na verdade, a composição química dela é a base de ferro, tá? E aí, esse luminol consegue reagir com o ferro da hemoglobina e aí acusar se aquilo ali é sangue ou não. Depois tem um teste específico para saber se é sangue humano ou não, tá? Mas quando esse luminol é borrifado em áreas de crime, vai reagir com a hemoglobina, resultando então num composto luminoso. Quando você olha o laudo, você vê que o cara, quando borrifou, o perito, quando borrifou o luminol ali, aquilo brilha, fica uma indicação realmente luminosa, indicando a existência de resíduos de sangue. Com relação aos elementos do sangue que o luminol permite identificar, são citados, ó, leucócitos, eritrócitos e trombócitos. Então, se tiver leucócito, se tiver eritrócito e se tiver trombócito, esses são aí os elementos do sangue que o luminol permite identificar. De todos esses elementos aqui, esse luminol vai identificar qual de fato? Vai identificar leucócito, que é esse cara aqui, vai identificar o eritrócito, que é o glóbulo vermelho em si, ou vai identificar esse trombócito que ele citou aqui? Ou leucócito e eritrócito, ou leucócito e trombócito. O que você acha que ele identifica? Essa substância chamada de luminol. Galera, basicamente o luminol vai ser só eritrócito, gabarito B de bola. Por quê? Porque o eritrócito, pessoal, nada mais é do que a famosa hemácia, ok? Essa hemácia, conhecida como também glóbulos, ou glóbulo, né, vermelho, se for no singular, essa hemácia, conhecida como glóbulo vermelho, vai ter ali nela a associação dessa tal hemoglobina. Como essa hemoglobina é um composto, é uma proteína cuja composição é a base de ferro, e esse luminol reage com o ferro, tudo bem? Aí você vai ter ali, basicamente, a elucidação de que, de fato, tem sangue ali, glóbulos vermelhos, aquela famosa coloração vermelha do sangue, inclusive vem daqui, tá? A coloração vermelha do sangue vem daqui, da presença dessa proteína chamada de hemoglobina. Tudo bem? Então, isso aí fica de conhecimento para você. Tá fora a letra A, C, D e E. Gabarito B de belo. Ok? Perito criminal, uma prova um pouco mais sugada, né, pessoal? Perito aí, vamos para 12 questões, já estamos na 10ª. Fundação Getúlio Vargas, Polícia Civil do Maranhão, 2012. Uma questão que lembra um pouco de entomologia,
que é o estudo dos insetos, tá, pessoal? E aí ele tenta puxar para a entomologia, mas você consegue matar através do conhecimento da aula. Ele fala lá: insetos em cadáveres ajudam a decifrar assassinatos. Formigas e vespas comem larvas de moscas, cujos ovos são depositados em feridas abertas e orifícios naturais do corpo, enquanto que os besouros se alimentam de cartilagens. Fecho aspas. Aí a pergunta é essa: as cartilagens, que é tecido conjuntivo, as cartilagens de que se alimentam os besouros são encontradas aonde? Onde que você encontra a cartilagem no nosso corpo? No tecido conjuntivo frouxo, no tecido muscular liso, nos tendões que ligam músculos a ossos, nos revestimentos das epífises dos ossos ou nos ossos longos e achatados. E aí eu te digo, você vai encontrar cartilagem, né, essas cartilagens que esses besouros estão aí se alimentando, você vai encontrar nas epífises dos ossos. Cartilagem, pessoal, é importante nas epífises, na ponta dos ossos, para poder gerar aquela articulação ali, tá? Quando um osso fizer um movimento junto com o outro que está próximo, né? Então você precisa encontrar a cartilagem ali. Por isso que não cabe aqui nenhuma outra opção. Então, gabarito é letra D de dado. Vamos para a penúltima questão da nossa aula para a gente ir embora, que está todo mundo cansado. Você é um guerreiro, você chegou até aqui, você não vai desistir agora. Então, nós temos aqui banca FGV, casca grossa, tá? 2010 Fiocruz, aí já para cargo de tecnologista em saúde, tá, galera? Isso aqui já é para um nível galera, já outro patamar de conhecimento, tá? Falando em Fiocruz, a gente fica quietinho, tá? Vamos lá. A matriz extracelular, olha que expressão bonita para você identificar que ele está falando de tecido conjuntivo. A matriz extracelular pode formar uma estrutura gelatinosa. Já matei, hein? Já matei o que é a estrutura gelatinosa ali. Ele está falando de substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa, aqui na nossa aula, ela é composta de algumas substâncias. O gabarito com certeza vai ser qual substância é essa. Então, a matriz extracelular pode formar uma estrutura gelatinosa capaz de fornecer suporte mecânico aos tecidos, permitindo também a migração celular e a rápida difusão de moléculas hidrossolúveis. Olha que maneiro! Esse gel hidratado pode se formar lá na matriz extracelular, principalmente pela presença de qual substância, hein? Galera, se ele falou de novo, reforçou, falou a expressão gel hidratado, essa parte líquida, fluida, a gente tem aqui, ó, no glicosaminoglicano. É essa substância que dá esse aspecto gelatinoso na matriz extracelular. Beleza? E por fim, isso está lá em cima, tá, pessoal? No material aí, se você olhar, você vai ver lá, que está escrito. E por fim, ele pede o seguinte, ele quer uma exceção. Ele fala assim, ó, são exemplos de matriz extracelular, ou seja, são exemplos aí de locais que você vai encontrar de fato a matriz extracelular, com a exceção, ou seja, onde que você não encontra matriz extracelular. Isso que ele quer. Onde que você não encontra? Você não encontra na neuróglia, que eu nem falei que porcaria é essa. Então, meu filho, quando a gente fala em neuróglia, a gente está falando de sistema de tecido nervoso, tá? A gente vai aprender tecido nervoso mais pra frente. Células da glia são células... É assim, o tecido nervoso, quando você for aprender comigo, a gente tem ali o neurônio, que é a principal célula, mas também você tem células chamadas de células da glia. E aí, pessoal, as pessoas esquecem dessa segunda parte aqui. Esse grupamento de células conhecidas como células da glia vão dar suporte ao neurônio, vão dar proteção, vão dar alimentos, entendeu? Então você não vai encontrar exemplo de matriz celular aqui.
Até porque você sabe muito bem quais são os tecidos que a gente estudou em vídeo. Epitelial e agora matamos o conjuntivo. Quais são os que faltam? Muscular e nervoso. Se eu estou dizendo para você que o tecido nervoso é um tipo, muscular é outro, conjuntivo é outro e epitelial é outro, como é que você acha que você vai ter exemplo de matriz extracelular, que é algo típico do conjuntivo, nesse cara aqui chamado tecido nervoso, que são as células da glia? Não tem como. Tem nada a ver. Beleza? Então, você encontra a matriz extracelular na lâmina basal, entre o epitélio e o tecido conjuntivo? Sim. Perdão. Na parede celular de planta? Sim. Na parede celular de bactérias? Sim. Na parte mineral dos ossos? Sim. Você encontra nisso tudo. Agora, na neuróglia, você não encontra. Galera, desculpa a pressão. É isso aí. Compartilha esse vídeo. Vamos embora. Vamos lutando. Porque a vida, meu filho, é isso. É bunda na cadeira e pra cima da matéria. Não tem o que fazer. Não adianta você achar que você vai para um concurso público achando que vai gabaritar, porque não vai. E você tem que ir bem preparado. Você tem que fazer questão, investir em questão. Olha a teoria, tá com dúvida, errou, volta o vídeo. Não sabe, pergunta, porque uma hora você vai cercar. Se você for ficar com preguicinha de estudo, achar que isso aqui eu não vou, isso aqui eu vou pular. Beleza, então pula, sem problema. Mas você tem chance ali de acabar se prejudicando. Então você tem que cada vez mais começar a se aprimorar com isso, começar a dar gás na matéria, acelerar vídeo se for o caso, voltar a ver 3, 4 vezes, para você começar a ficar um pouco mais seguro na hora da resolução das questões. Beleza? Nunca desperdice uma teoria, hein? A gente sabe que a prova está chegando, só vou fazer questão? Tudo bem. Mas sempre volta na teoria, porque tem sempre detalhe mortal ali. Valeu? Um beijo, desculpa pelo vídeo longo, mas não tem jeito. É isso aí, tamo junto. Biobelo na área. Um forte abraço, fiquem com Deus.